Olá, pessoal. Boa tarde. É com muita satisfação que a gente começa mais uma transmissão ao vivo aqui do Sindicop, diretamente da nossa página no Facebook, para todo mundo aí que quiser acompanhar. O tema de hoje é a reforma da Previdência do Estado de São Paulo. E nós agradecemos aí todo mundo que vai participar, que já começou a nos acompanhar aqui. Eu sou o Lucas Mendes, jornalista do Sindicop, e na tarde de hoje a gente recebe aqui na live para bater um papo e para tirar dúvidas dos servidores e dos policiais penais, o responsável pelo departamento jurídico do Sindicop, o advogado Dr. José Marques, e o advogado do Sindicop, Wesley Jimenez. Gostaria, acho que até para contextualizar, né, e para as coisas ficarem mais, para a gente recordar um pouco como que foi todo esse processo envolvendo a reforma da Previdência aqui no estado de São Paulo, de passar um rápido histórico, né, sobre como foi toda essa tramitação da reforma. E aí, na sequência, eu já passo a palavra para o Dr. Marques para fazer uma rápida explicação também. Lembrando que o Sindicop participou intensamente acompanhando toda a tramitação da reforma da Previdência na Alesp, não só o Sindicop, mas várias outras entidades de servidores na luta para tentar barrar esse projeto. A reforma da Previdência foi uma iniciativa aqui em São Paulo do governador João Dória, do PSDB, motivada pelas mudanças na Previdência Geral do INSS e dos servidores federais, proposta e aprovada pela gestão do Jair Bolsonaro no governo federal. Em São Paulo, o governador Dória encaminhou para a Assembleia Legislativa, a Alesp, dois projetos de reforma da Previdência: uma proposta de emenda constitucional, a PEC 18, e um projeto de lei complementar, o PLC 80. Esses projetos chegaram na Alesp em novembro e já tramitaram em regime de urgência, por ação aí do presidente da casa, o Cauê Macris, deputado também do PSDB. Ele acelerou bastante os processos, ele chegou a nomear um relator especial, o deputado Enio Zico Kier, do Novo, uma medida assim bem extraordinária que acelerou mais ainda o procedimento. A tramitação chegou a ser barrada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no começo de 2020, mas as duas liminares foram derrubadas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Isso possibilitou que no dia 3 de março, já de 2020, a PEC fosse aprovada na Assembleia Legislativa com um verdadeiro massacre ordenado pela gestão tanto da Alesp quanto do governo do estado, do PSDB, em cima dos servidores. Foi um verdadeiro massacre. A polícia militar atuou ali para garantir, né, a votação. A Alesp estava cheia, tomada de servidores de diversas categorias e teve bomba de gás, enfim, foi uma situação bastante lamentável. Logo após a aprovação da PEC, né, no dia seguinte, dia 4 de março, PLC, projeto de lei complementar, foi aprovado também. E os efeitos da reforma, eles chegaram a ser barrados novamente pelo Tribunal de Justiça, né? Mas novamente o Supremo agiu e derrubou essa suspensão. Então, esses projetos eles passaram a valer, né? Já estão em vigor como emenda constitucional número 49, referente à PEC, e lei complementar número 1354, referente ao PLC. Então, após essa rápida explicação e contextualização, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. José Marques, que vai fazer algumas considerações iniciais e aí na sequência, se o Wesley quiser acrescentar alguma coisa também, senão a gente abre para perguntas. Obrigado e acompanhem a nossa transmissão. Boa tarde a todos, eu sou José Marques, o responsável pelo departamento jurídico do Sindicop, e o Sindicop implantou essa forma de comunicação com seus associados para trazê-los informados a respeito
daquilo que acontece no meio legislativo e também no meio judiciário. Então, através dessas lives, nós temos tido contato com os servidores públicos, representados pelo Sindicop, e nós temos a satisfação de estarmos aqui hoje para falarmos a respeito da reforma da Previdência Social no serviço público do Estado de São Paulo. Como o Lucas já adiantou, essa reforma da Previdência no Estado de São Paulo, ela se deu como fruto da reforma acontecida no Congresso Nacional, a nível nacional, a Emenda Constitucional 103, que entrou em vigor no finzinho de 2019, 12 de dezembro de 2019, e a própria Emenda Constitucional 103, ela exigia que todos os estados e municípios também fizessem a reforma dos regimes próprios de previdência social. Isso foi exigido tanto na Emenda Constitucional 103, que é da Reforma Geral da Previdência Social, como também através de lei que impõe aos municípios que comprovem ao governo federal uma estabilidade financeira de seus regimes próprios de previdência social, sob pena de não conseguir empréstimos da União ou empréstimo através dos bancos públicos federais. Com essa determinação da Emenda Constitucional 103, da Emenda Constitucional da Reforma Geral da Previdência Social, o governo, inclusive, publicou uma portaria exigindo que todos os entes federativos e municipais façam a reforma de seu sistema próprio de previdência social até o dia 31 de julho de 2020. Então, alguns estados já o fizeram, alguns municípios também já o fizeram, e São Paulo, com a agilidade esperada do governo Dória, colocou em votação e foi aprovado a Emenda Constitucional número 49 e a Lei Complementar 1354 de 2020. Esses dois dispositivos legais trouxeram alteração no sistema de previdência social do regime próprio do governo de São Paulo. Essa legislação, tanto a Emenda Constitucional 49 como a Lei 1354, ela cuida também, baseado na própria Emenda Constitucional 103, de estabelecer regras de aposentadoria, regras de pensão. E entre as regras de aposentadoria, regras de pensão, nós temos a possibilidade, verificada no parágrafo 4º do artigo 40 da Emenda Constitucional 103, que os estados poderão fazer normas com condições de idade e também condições de tempo de contribuição diversas do que foi disposto para os servidores gerais do serviço público. Então, nós temos duas categorias de servidores. Nós temos uma categoria que está abrangida por algumas regras próprias, que são dos servidores em geral, e também em virtude da possibilidade do artigo 4, do artigo 40, do parágrafo 4 do artigo 40 da Emenda Constitucional, nós temos regras especiais para algumas categorias. E dentre essas categorias nós temos os agentes de segurança penitenciária, os agentes de escolta e vigilância penitenciária, que são incluídas juntos com os policiais civis e policiais técnicos científicos. Então, nós temos umas regras próprias que foram estabelecidas e essas regras modificaram alguma coisa em relação à aposentadoria do agente penitenciário e do agente de escolta. Dentre as regras estabelecidas, as regras novas, nós temos que ter um parâmetro. E esse parâmetro é o dia da entrada em vigor, tanto da Emenda Constitucional 49 como da Lei 1354, é o dia 7 de março de 2020. Como o próprio Lucas já adiantou, quando foi promulgada tanto a Emenda Constitucional 49 como a Lei 1354, motivou
junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, ficou suspensa a entrada em vigor das regras de previdência social no Estado de São Paulo, mas apenas por alguns dias, porque logo o Supremo Tribunal Federal já cuidou de suspender os efeitos da liminar concedida em São Paulo. Então, nós temos hoje já em vigor essas novas regras e nós temos que ter como base, então, certo, dia 7 de março de 2020. Os novos requisitos estabelecidos nessas novas regras, certo, para aqueles que ingressam na categoria de agente penitenciário, policial civil, agente de escolta, para aqueles que ingressaram depois de 7 de abril, as regras são 55 anos de idade para ambos os sexos, 30 anos de contribuição, 25 anos de cargo de natureza estritamente policial e 5 anos na carreira em que se der a aposentadoria. Então, essas são as regras para aqueles que ingressaram no serviço público, aqueles que estão ingressando agora na carreira de policial, na carreira de agente de segurança penitenciária, agente de escolta, a partir de 7 de março. Então, é exigido 55 anos de idade para ambos os sexos, 30 anos de contribuição, 25 anos no cargo de natureza estritamente policial e 5 anos na carreira que se der a aposentadoria. Então, essas são as regras para quem está ingressando agora. Nós temos as regras estabelecidas também para quem já estava na carreira antes de 7 de março de 2020. Então, nós temos essas duas situações, quem entrou antes de 7 de março e quem entrou depois de 7 de março. Para quem entrou antes, já estava na carreira, ali estabeleceu alguns critérios diferentes daqueles que já existiam na Lei 1109. Os agentes de segurança penitenciária, agentes de escolta, eles tinham uma lei própria, que cuidava da aposentadoria voluntária, e essa lei ela foi modificada pelas novas regras de previdência social e, como pode ser visto, certo, para pior. Então, com essa modificação, certo, aqueles que já estavam no serviço policial, na carreira de ASPO, na carreira de AEVP, as novas regras são 55 anos de idade para ambos os sexos, 25 anos de contribuição para mulheres, 30 anos de contribuição para homens e como tempo de exercício na carreira estritamente policial, na função estritamente policial, para mulheres 15 anos e para homens 20 anos. Agora, o que é exercício de atividade estritamente policial? A lei define como atividade estritamente policial o exercício na carreira de policial militar, de corpo de bombeiro, do próprio VASP ou AEVP. Então, aqueles que exerceram funções ligadas à segurança pública, certo? Eles podem contar esse tempo como tempo de exercício estritamente policial. Dessas regras vieram também o estabelecimento do cálculo do benefício. O cálculo do benefício de aposentadoria ele segue 3 critérios. Certo? O primeiro critério é para quem entrou no serviço público antes de 2003. Quem ingressou até 31 de dezembro de 2003, a nova lei garante a integralidade e paridade. Então, quem já estava no serviço público, certo, antes de 2003, tem garantido a integralidade e paridade, que era uma luta do sindicato, certo, com as ações que já vinha sendo proposta, né, considerando a emenda constitucional 41 e 47, para a garantia da integralidade e paridade para os agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta. Isso, então, já foi definido nessa nova Previdência Social do Estado de São Paulo. Quem estava na carreira antes de 31 de dezembro de 2003
já tem garantida a integralidade e a paridade nos seus salários. É uma outra regra que foi estabelecida, certo? Um outro critério foi estabelecido para quem tenha entrado, certo, na carreira de agente de segurança penitenciária, agente de escolta, ou também de policial civil, ou técnico científico, no período de 31 de dezembro de 2003 até dezembro de 2011. Certo? 2011 porque foi a implantação da Previdência Privada no estado de São Paulo. Então, a lei trouxe essa regra para quem ingressou no serviço público nesse período, de 2003, dezembro de 2003 até dezembro de 2011. Quem estiver nessa faixa de ingresso no serviço público vai ter direito, o cálculo da aposentadoria dele será feito pela média aritmética das contribuições havidas a partir de julho de 1994. Então, volta, certo, nessa faixa aí de admissão a ser reconhecido como benefício previdenciário, o valor do benefício previdenciário que for apurado nessa regra aritmética de julho de 1994 até a data da aposentadoria. E uma outra regra, que é a regra mais maléfica que existe, certo? É para aqueles que ingressaram a partir de 2011. Certo? Nós estamos estudando a possibilidade de questionar isso judicialmente, porque a lei estabelece que quem ingressou a partir de dezembro de 2011 estaria numa faixa onde o cálculo do benefício previdenciário seria de 60% mais 2% por ano de contribuição a partir do 20º ano de contribuição. Então, 60% da média mais 2% por ano que ultrapassar o 20º ano. Então, é uma regra bem malvada, né, que prejudica demais o servidor público, certo? Então, nós vamos verificar a possibilidade, estamos questionando isso, certo? Porque ela atinge o servidor que já está em atividade, certo? Porque pega a faixa a partir de dezembro de 2011. Certo? Então, a lei não foi feita só para quem ingressou no serviço público a partir do dia 7 de março de 2020. Ela retroage de forma maléfica, certo, ao servidor público que já estava no exercício de sua atividade funcional e nessa faixa aí de dezembro de 2011 até agora. Então, com relação ao cálculo de aposentadoria, é isso que tem estabelecido na legislação. Nós temos uma regra de aposentadoria, algumas regras de transição para aqueles que já estavam no serviço público. E a mais importante delas é a que está prevista no parágrafo 6º do artigo 12 da Lei Complementar 1354. Certo? O parágrafo 6º ele dispõe que os servidores abrangidos pelo CAPT, não os servidores policiais civis, agentes de segurança penitenciária, agentes de escolta, que na data de entrada em vigor da lei complementar, então 7 de março de 2020, se mulher contar com 20 anos de contribuição, e se homem 24 anos de contribuição nessa data, 7 de março de 2020, poderão se aposentar aos 52 anos a mulher e 53 anos de idade o homem, desde que completados também os requisitos do inciso 2 e 3 do artigo 12 da lei. E esses requisitos são 25 anos de contribuição, se mulher, de 30 anos homem, e 15 anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher, e 20 anos em cargo de estritamente policial, se homem. Então, o que isso quer dizer? Então, se as mulheres, certo, na data de entrada em vigor da lei, 7 de março de 2020, ela contar com 20 anos de contribuição,
quando ela completar 52 anos de idade, desde que ela conte também, cumulativamente, com 25 anos de contribuição e 15 anos de efetivo exercício no cargo de natureza estritamente policial, ela poderá se aposentar. O homem, se na data de entrada em vigor, certo, da lei 7 de março de 2020, tiver 24 anos de contribuição, quando ele completar 53 anos, que já não o tenha, e cumulativamente tiver 30 anos de contribuição e 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, ele poderá se aposentar. Então, é um pedágio dentro do pedágio, certo? É uma forma de a aposentadoria se dar, certo, em um tempo um pouquinho menor do que aquele previsto na legislação de 55 anos. Isso também merece um estudo, certo, sobre o aspecto da constitucionalidade, né? Porque nós sabemos do perfil do agente de segurança penitenciária e do agente de escolta de vigilância penitenciária. Nós sabemos que esses servidores eles ingressam no serviço público com a idade entre 19, 20 até 25 anos de idade. Então, se eles tiverem que cumprir, eles já trazem, certo, quando ingressam no serviço público, tempo de serviço na atividade privada, certo, que vai ser contado para fins de contribuição. Então, esse servidor, certo, que tem uma idade reduzida, de 20 até 25 anos, que já tenha contribuído por 10 anos na iniciativa privada, ele traz isso para o serviço público, então esse pedágio ele seria muito extenso, porque ele acabaria por completar, se tivesse ingressado no serviço público com 20 anos, certo? Com 20 anos, se homem, com 24 anos de contribuição, então ele teria que trabalhar por mais um período X que, quando completados os 30 anos de contribuição, ele teria 40 anos de idade, 44 anos de idade, menos do que os 55 exigido pela lei. Então, é uma norma que também, certo, não atende aos interesses do servidor público, que antes poderia se aposentar pela Lei 1109, e a lei dispensa o requisito de idade para aqueles que ingressaram até 14 de dezembro, né, que é o que especifica a Lei 1109, 14 de dezembro de 2003. Então, isso também vai ser avaliado, certo, pelo departamento jurídico do sindicato, para vermos qual a possibilidade de estarmos ingressando com uma ação nesse sentido. Uma outra questão, certo, é que o artigo 12 da Lei 1.354, ela abrange, certo, o artigo 12, ele abrange as carreiras de policial civil, policial técnico científico e agente de segurança penitenciária e agente de escolta e segurança penitenciária. E exige de todos 55 anos de idade. Mas, com relação ao policial civil, certo, o parágrafo 7º diz o seguinte: o servidor policial civil que, na data de entrada em vigor da lei complementar, tiver preenchido os requisitos do caput desse artigo, aplica-se a lei 51, a lei complementar 51 de 85, dispensando o requisito do inciso 1, que é o requisito de idade. Então, o policial civil, se ele tiver 30 anos de contribuição e acaba, certo, se aposentando sem o requisito de idade. Então, é um tratamento diferenciado, certo, daquele dispensado ao agente de segurança penitenciária. E nós não podemos, certo, tratar de forma diferente os iguais. Então, aí também o sindicato vai estudar a possibilidade de alguma ação no sentido de tentar modificar o que dispõe a Lei 1.354 com relação à idade, até porque nós entendemos que a exigência, se bem que a lei já exigia, né, os 55 anos, mas dispensava o cumprimento de idade,
se tivesse ingressado no serviço público. Certo? Então, nós vamos ver a possibilidade de estarmos também ingressando com alguma medida para tratamento isonômico, certo, ao policial civil, e também para resguardar o direito adquirido do servidor público, que tinha dispensado o requisito idade e se aposentado pela Lei 1.109. O que mudou também na legislação é a questão das contribuições previdenciárias. O servidor público pagava 11% da remuneração a título de previdência, e hoje tem uma tabela de 11% a 16% de contribuição. Então, houve aqui uma majoração na contribuição previdenciária do servidor. 11% até um salário mínimo, 12% do salário mínimo até R$ 3.000, 14% de 3.001, 14% até o teto da Previdência Social, que é o de 6.101, e 16% acima do teto da Previdência Social. Então, houve uma alteração, isso vai entrar em vigor agora em junho, que a lei prevê a entrada em vigor dessa alteração das alíquotas 90 dias após a entrada em vigor da lei complementar 1.354. Então, essa lei entrou em vigor em março, então nós vamos agora, já no mês de junho, ter alteração dessas alíquotas de previdência social. Com relação ao abono de permanência, ele foi mantido, certo? Tanto na emenda constitucional 103, que é da federal, como na emenda constitucional 49 do Estado de São Paulo, e também na lei 1.354. Então, quem tiver completado os requisitos para a aposentadoria continua tendo direito ao abono de permanência em serviço. Também foi mantido o direito do servidor público de se deixar o exercício da atividade quando completar 90 dias da data de protocolo do pedido de aposentadoria, desde que toda a documentação esteja nas conformidades que a lei exige. E também foi preservado o direito adquirido. Certo? Existe um dispositivo na própria lei, 1.354, que garante o direito adquirido. Então, em suma, era mais ou menos isso, certo? Nós tivemos alterações também com relação à pensão, certo? Mas alteração à pensão, certo? Ela mereceria até uma live específica, certo? Porque os critérios estabelecidos para a pensão, ele traz uma certa complexidade, né, com relação a dependente, com relação aos valores, certo, da pensão, certo, que reduziu drasticamente, certo, o valor da pensão da viúva ou viúvo do servidor público, com relação ao tempo de mantença do benefício de pensão, certo? Nós tivemos essa novidade na lei, certo? Dependendo do tempo de casamento, de união estável, ou da idade da dependente que requer a pensão, certo? O benefício tem um certo período de duração, então, com relação à pensão, existe uma complexidade que pode ser discutida depois em uma outra live. E também com relação à averbação de tempo de serviço de outro regime, né? A certidão de tempo de contribuição de outro regime, isso também foi mantido, mas tem uma exigência de que na expedição da certidão seja comprovada a contribuição previdenciária do período. Existe, inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque na emenda constitucional 103, no artigo 25, ele, em um dos parágrafos, ele prevê, inclusive, a cassação do benefício de aposentadoria se não for comprovado que houve o recolhimento da contribuição previdenciária do tempo utilizado para fins de aposentadoria. Esse tempo será utilizado só para fins de aposentadoria
e também ele não permite mais a desaverbação, e por isso há que ter um certo cuidado com relação à averbação de tempo de serviço da iniciativa privada, principalmente com relação à contribuição do período ou indenização, certo? Para fim de indenização, a lei exige que seja 0,5% de juros ao mês, capitalizado com 10% de multa. Então, é mais ou menos isso, a princípio, certo? Passo para o Wesley, se tiver alguma complementação, depois nós ficamos aí à disposição para respondermos as perguntas que eventualmente tiver. Perfeito, doutor Marcos. Wesley, eu só gostaria de propor só uma outra dinâmica aqui. A explanação do Dr. Marcos foi bem abrangente, passou por todos os aspectos aí da nova legislação. Eu queria ver com vocês se a gente já pode passar por algumas perguntas, porque chegou bastante questionamento e para que a gente possa otimizar o tempo aqui, o que vocês acham? Com certeza, Lucas. Pode ser? Sim. Maravilha, eu vou passando as perguntas que chegaram aqui na sequência, por ordem que elas chegaram. A gente vai tentar responder todas. Se não for possível, a gente faz o mesmo esquema de pegar a resposta e repassar individualmente para a pessoa depois da live. Tem a primeira pergunta que chegou aqui do Eliseu Ribeiro. Ele faz o seguinte questionamento: eu tenho 50 anos, em 93 entrei no Estado em cargo efetivo na Secretaria da Educação. Aí, em 2008, comecei no cargo de ASP. Antes de entrar para o Estado, eu já tinha 2 anos de registro em carteira. Como fica a minha situação? Se algum de vocês aí pode mandar bala. Pode responder. Tudo bem, doutor. Então, ele, no caso, tem qual idade? Ele falou 50 anos, né, Ele Lucas? falou, ele tem 50 anos, isso. 50 anos. Entrou quando na 93, educação? ele entrou no cargo efetivo na Secretaria da Educação. E aí, em 2008, como ASP. Como ASP. Na verdade, assim, ele assim, tem que fazer ele vai ter que completar os 20 anos, né, na carreira de ASP. Então, se ele entrou ali em 2008, né, ele necessariamente vai precisar completar os 20 anos na carreira de ASP para poder se aposentar. Então, como na vigência da lei, ele já tinha mais de 24 anos de contribuição, ele vai ser beneficiado aí pelo parágrafo 6º do artigo 12º, assim como o Dr. Marcos fez a explanação. Entretanto, né, vai cair naquela situação que ele vai ter que completar os requisitos do caput do artigo 12º, que são 20 anos na carreira policial, né, então o histórico dele da educação, né, e mais a iniciativa privada, então 20 anos na carreira, 30 anos de contribuição e no mínimo 53 anos de idade. Então, no caso dele, realmente ele vai passar muito da idade, porque se ele entrou agora em 2008, para completar os 20 anos na carreira de ASP, ele vai precisar ficar até 2028, no caso, então ele vai estar com 58 anos de idade. Tá. Tem Márcio Ribeiro, Márcio Belmiro. Acho que a pergunta é um pouco parecida. Tenho 15 anos fora do sistema, mais 21 anos e 7 meses de ASP. Tenho 54 anos de idade. Sei que me encaixo na nova aposentadoria, mas o RH fala que o SPPrev não atualizou o sistema e não dá para fazer a aposentadoria dele. Como é que fica essa situação? Isso. A pergunta do nosso filiado, do nosso colega, ela é muito pertinente porque tem chegado inúmeras situações como a dele. Ele se enquadra perfeitamente no parágrafo 6º, do artigo 12º da Lei 1354/2020, né? Ele ultrapassa, inclusive, os requisitos, só
o que aconteceu? O governo do estado, ele fez essa reforma a toque de caixa, correram para fazer a reforma e não se prepararam na esfera administrativa. Então, em 100% dos RHs, então é bom a gente colocar isso, porque às vezes o servidor fica na dúvida se existe alguma má-fé ou alguma má vontade dos RHs, mas não existe, é porque os RHs não receberam informação do Departamento de Recursos Humanos da SAP e nem da SPPrev. A nova plataforma não foi instalada ainda, então o pessoal do RH não tem um sistema para poder fazer o lançamento do pedido de aposentadoria. Então, algumas pessoas utilizam algumas terminologias equivocadas, do tipo, ainda está suspenso os pedidos de aposentadoria, mas não existe suspensão alguma. A partir do dia 7 de março de 2020, passou a valer a nova lei, e em vários casos, como é o caso do nosso colega, a reforma veio beneficiar, a facilitar o pedido de aposentadoria. Então, qual que é a orientação para todo mundo do sindicato? O Lucas, no caso, eu te enviei um requerimento, né? Então, se for possível disponibilizar pelo Facebook esse requerimento que eu te enviei para o pessoal fazer o pedido formal, né? O que é o pedido formal? Solicita a aposentadoria por escrito e no setor de protocolo, protocola em 2 vias e fica com o protocolo. Porque, conforme o Dr. Marx explanou, o direito da cessação do exercício, que é o artigo 126, parágrafo 22 da Constituição Estadual, foi mantido. Então, o pedido da aposentadoria se formaliza, né, com esse requerimento por escrito. Então, a administração tem 90 dias para fazer a contagem do tempo, para ver se ele se enquadra, né, e poder liberar ele poder cessar o exercício e aguardar a publicação da aposentadoria em casa, com o exercício cessado. E por que também que a gente está pedindo para fazer por escrito? Passou 90 dias do protocolo do requerimento, eu já posso parar de trabalhar? A gente orienta que nunca faça isso, né? A gente orienta que nunca faça isso porque ele pode sofrer, inclusive, um processo administrativo por abandono de cargo público e daí é uma dor de cabeça muito maior. Então, o que a gente faz? Como está o artigo 126, parágrafo 22, continua em vigência, se passados 90 dias a administração não providenciar, né, e provavelmente não vai conseguir providenciar a aposentadoria de todos os servidores que assim têm direito, a gente depois, caso a caso, pode entrar com uma ação de cobrança pelo exercício regular, né? Ele tendo o direito a estar aposentado, a administração o forçou a trabalhar. E sem dúvida vai acontecer isso, porque hoje acontece isso, né? Então, hoje, para quem está na ativa vai entender o que eu estou falando, ele que completou os requisitos, ele pede aposentadoria, o RH faz a primeira contagem, o RH da unidade faz a primeira contagem, manda para o DRU faz a contagem, mas nisso pode demorar até 1 ano, essa contagem, aí volta a certidão de tempo de contribuição, a CTC, ratificada pelo DRU, e somente a partir daí o servidor ele é notificado a cumprir os 90 dias para depois cessar o exercício. Então, existem casos que a pessoa trabalha aí 1 ano indevidamente. E a gente já tem jurisprudência, decisões favoráveis de que esse tempo trabalhado configura enriquecimento ilícito por parte da administração. Então, resumindo, nenhum RH ainda tem como lançar o pedido de aposentadoria para aquelas pessoas que completaram os requisitos do parágrafo 6º do artigo 12º da Lei 1.354. Então, tem que fazer por escrito o pedido e protocolar e ficar com a segunda via protocolada para que nós, do Departamento Jurídico, possamos ingressar com as ações cabíveis. Perfeito. Lembrando a todos que esse requerimento elaborado pelo Departamento Jurídico do Sindicop vai ser disponibilizado no site do Sindicop, e aí a gente disponibiliza lá o PDF, a pessoa só imprime, né, assina o requerimento para aposentadoria e protocola no RH da unidade. Uma pergunta aqui da Mariângela Rangel dos Santos, mas eu acho que não vai por.
E ela emenda, ela diz: tenho todos os requisitos para a nova regra, já posso pedir? Acho que cai um pouco naquilo que vocês acabaram de falar, né? A gente vai disponibilizar um requerimento no site, aí você pode assinar e protocola no RH por conta desse delay aí do sistema da SPPrev que não está apto aí a proceder o pedido nas novas regras. O Newton Oliveira, boa tarde. Cai bastante também nessa situação que a gente tá falando, são os casos das pessoas, né? 54 anos de idade, 12 anos e 6 meses em empresa privada e 28 anos de agente, totalizando 40 anos e 6 meses. Ele fala que é ASP 7 há 4 anos. Consigo me aposentar com integralidade e paridade? Isso, com certeza. Aí, nesse ponto, nessa pergunta, eu vou aproveitar para fazer uma observação que vai aclarar a dúvida de muitos servidores também. Ele fez observação aí que ele está como ASP 7 há somente 4 anos. Então, ele deve estar com a dúvida se ele é obrigado a permanecer por 5 anos na classe para que não ocorra a redução. Então, o que nós fizemos? Então, logo a lei assim que a lei foi publicada em Diário Oficial, a Lei Complementar 1354, os advogados do Sindicop, mais o presidente e o diretor jurídico, foram até o gabinete da deputada Janaína Pascoal tirar algumas dúvidas, né? Inclusive, a gente levou já o estudo feito pelo Dr. José Marques, né, que acabou de fazer a explanação da lei. E nós questionamos se, no que tange ao parágrafo 6º, né, do artigo 12º, se exigiria a permanência na classe, né, do cargo de ASP. Então, aqui vale ressaltar que cargo e classe são coisas distintas, já com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal Federal, né, Supremo Tribunal Federal, STF, de que classe é a progressão, né, a evolução do servidor dentro, né, do cargo a qual ele está investido. Então, no caso do agente de segurança penitenciário, tem da classe 1 a 7, né? Então, o nosso colega fez essa observação que ele está apenas há 4 anos. Então, de acordo com o parecer do gabinete da deputada Janaína, não será exigido a permanência de 5 anos na classe de ASP para ter a integralidade e a paridade. E essa pergunta é muito pertinente porque na vigência da lei anterior, né, a lei 1109/2010, então quando a pessoa não estava há 5 anos na classe, né, no nível, né, a hora que ele aposentava, até sair publicado no Diário Oficial que ele tinha aposentado, por exemplo, na classe 7, só que aí, a hora que ele recebia o lerite da SPPrev, tomava aquele susto, né, com a classe reduzida. E da classe 7 para 6, né, a pessoa que tem a sexta parte, 4 ou 5 quinquênios, né, e reflete em tudo a diminuição no RTP, que é reflexo do salário base, então a pessoa tomava aquele susto que dava uma diferença grande e assim que ela aposentava, daí era necessário que a gente ingressasse com ação pertinente para restabelecer a classe na qual ele aposentou. Então, respondendo a pergunta, no caso específico dele, ele tem as condições para aposentar, pode fazer o requerimento por escrito, protocolar na unidade, ele vai ter vencimentos integrais, paridade remuneratória e a manutenção da última classe do cargo de ASP. Legal. O Edmundo Zamaro, ele diz assim... Lucas, só um minutinho, o Dr. Marcos vai complementar. Perdão, complementando, a exigência dos 5 anos, certo? Ela está hoje, certo? Só para quem ingressou, certo? A partir de 7 de março. Certo? Quem ingressou antes não tem mais a exigência de 5 anos na classe. Maravilha. O Edmundo Zamaro, ele diz que já tem 35 anos de trabalho no Estado, como polícia penal. Mas ele fala que não consegue se aposentar, pois o DP não possui a documentação de São Paulo, ou seja, a tela necessária. No que o sindicato pode me ajudar?
O caso que já foi explanado pelo Wesley, né, tem que fazer o requerimento, não sei se já o fez, certo? Porque o RH está tendo dificuldade, porque a aposentadoria ela é concedida em duas etapas. A primeira etapa é a nível da administração penitenciária, a segunda etapa é a nível de SPPREV, mas tem que ter, o RH tem que ter disponível a plataforma do SPPREV para poder encaminhar a documentação. Certo? Como não existe ainda, certo? Não foi disponibilizada essa plataforma pelo SPPREV, certo? Então, os servidores estão tendo dificuldade em conseguir a aposentadoria, mas se ele não fez ainda o pedido formal, ele deve fazer através desse requerimento que vai ser disponibilizado no site, para garantir o direito a partir da data da formalização do pedido. Perfeito, mas é sempre bom a gente reforçar isso, né, que o governo ele aprovou uma nova legislação, um novo regramento, né, para as aposentadorias, mas ele não tem meios práticos para colocar isso em vigor, né, que no caso é a infraestrutura ali da SPPREV. O Marcos Romi... O Oi. Lucas, só fazendo uma complementação nesse Sim, caso aí de forma prática, né? O Dr. Marx, por exemplo, ele tomou essa medida em vários casos, né? E a gente tem tomado essa medida em vários casos lá que nos surgem, né? O que acontece? Essa demora, né? Para ratificar o tempo do DRU e voltar para a pessoa acessar o exercício, ela já acontece desde sempre, essa demora, né? Então, o que a gente faz? A partir do momento que a pessoa fez o protocolo do requerimento pedindo aposentadoria, né, desde que ela cumpra, né, os requisitos legais, né, passados 90 dias e ela não tiver nenhum retorno, a gente tem entrado com mandato de segurança individual para poder dar seguimento ao processo, ao PUCT, né, que é o processo único de contagem de tempo de contribuição, né, doutor? Essa é uma medida que a gente tem tomado. Aí, pela via judicial, o que acontece, né? O DRU lá tem a fila lá das pessoas, né? Que de todo mundo passa o prazo. Eu nunca vi cumprir de ninguém no prazo de 90 dias essa ratificação. Aí, com uma liminar que normalmente a gente consegue eliminar, ou pelo menos a hora que o juiz manda o secretário do Departamento de Recursos Humanos se manifestar, então, obrigatoriamente, eles passam o processo, né, na frente para poder dar a resposta. Né? E com a liminar, melhor ainda, né, quando a gente consegue que esse processo seja agilizado através da liminar. Então, daqui a um tempo, né, as pessoas que forem fazendo um protocolo, forem fazendo um pedido de aposentadoria, passados 90 dias, existe a possibilidade de entrar com mandato de segurança individual para acelerar o PUCT, Processo Único de Contagem de Tempo. perfeito. O Marcos Romígio, ele pergunta se na regra de transição tem que permanecer 5 anos na classe, também como na regra geral. Não, Dr. Marcos acabou de... Como já foi dito, certo, para quem já está, certo, nos serviços públicos antes de 7 de março de 2020, não tem necessidade de permanecer os 5 anos na classe, só para quem ingressou depois de 7 de março. Legal. O Valdecir Consolmano, perdão, Valdecir. Tenho 3 anos como ASP 6. Fui promovido agora. 2 anos como ASP 7. Aposentando ficaria como ASP 6? Não, acho que 7. Ele já está no 7. Né? Aí faltam informações, Lucas, mas para ser ASP 7, provavelmente ele entrou antes da emenda constitucional de 2003, entendi. Né? Entrou agora, então vai manter, pode aposentar como 7. Tá. O Edmilson Pereira, ele fala, eu tenho 30 anos no sistema e 3 de contribuição fora, né? Faço 53 o ano que vem. O ano que vem posso sair com 100% e integralidade? Perfeito, ele está na regra do parágrafo 6º do artigo 12, certo? Ele completando 53 anos de idade, com 30 anos de contribuição, ele vai ter 33, né, inclusive, porque ele tem 3 fora, né?
ele vai se aposentar com integralidade e paridade, porque ele ingressou no serviço público antes de dezembro de 2003. Certo. Lucas, Oi. Lucas, nesse ponto, assim, teve algumas orientações, logo que saíram, que foi publicado a lei no dia 7 de março, que como a lei, ali no parágrafo 6º fala em 53 anos para homem, 52 anos para mulher, teve gente orientando que a pessoa tinha que ter os 53 anos na data da publicação da lei, mas não, né? Então, no caso, se a pessoa tem 50, é quando ele completar, tá bom? Legal. Vamos lá. Patrício Becker. Essa obrigatoriedade de 24 anos na data da publicação não cabe judicialização pelo fato de diferenciar 20 para mulher e 24 para homem? Aí uma regra que já vem sendo diferenciada desde a emenda constitucional federal, né, da emenda constitucional 103. A própria Constituição já diferenciava, né, essa questão de homem e mulher, certo? Então, aí não existe possibilidade de se querer a isonomia, né, entre homem e mulher, porque o tratamento é diferenciado já na própria Constituição. Tá. E ele pergunta também como ficaria o direito do abono permanência para esse servidor. No caso dele, data da publicação, ele tinha 23 anos e 5 meses de contribuição e entrou no sistema em 99. E a idade? Ele não falou a idade. Então, ele tem que cumprir certos requisitos do parágrafo 6º. Ele tem que ter 24 anos na data da publicação, mas tem que ter 30 anos de contribuição, e a hora que ele atingiu 53 anos de idade, que já não o tem, certo? Sim. Daí tem direito ao abono de permanência, porque o abono ele é pago, certo? Para quem garante todos os requisitos da aposentadoria. Então, ele só teria direito a partir do momento que conseguir completar todos os requisitos para fins de aposentadoria. Certo. Doutor Marcos, dentro dessa pergunta do servidor, ele colocou que na data, no dia 7 de março, ele não tinha 24 anos de contribuição, tinha 23 e um pouco, quase 24, 3 né? anos e 5 meses. Ele vai se enquadrar Não, ele teria que ter 24 na data. Teria que ter 24. Então, por 5 meses, ele acabou sendo prejudicado aí, no caso dele. Isso, né? Ele tem que ter 24 anos na data da entrada em vigor da lei, que é o 7 de março. Então, necessariamente, ele vai ter que completar o requisito de idade, que é 55 anos, né, doutor Marcos? Isso, perfeito. O Marcos Roberto Tavares. A lei exige 5 anos na classe. Judicialmente, dá para reverter caso a SPPrev retroaja à classe? Essas ações já vêm sendo ingressadas pelo sindicato, né? Nós temos conseguido vitória em todas elas, né? Existe essa confusão entre classe e cargo, classe e carreira, existe uma confusão dentro da própria legislação, certo? Então, quem for aposentado não vai ter redução de classe, certo? Principalmente se for aposentado pela nova lei. O Patrício Becker pergunta mais uma vez aqui. Isso eu tô lendo as perguntas que chegaram por ordem, então por isso que às vezes está repetindo, não é porque eu tô privilegiando alguém aqui, não. Ele pergunta, com 30 anos de contribuição, posso parar de contribuir solicitando abono permanência? Na verdade, a questão do abono de permanência não é que a pessoa para de contribuir, né? O abono de permanência é uma compensação no exato valor da contribuição previdenciária, né? Isso aí faz uma grande diferença, né? Porque cada servidor tem a sua conta própria junto ao SPPrev, né? Então, ele continua contribuindo. Então, a hora que ele olha, quando ele verifica o Olerite, ele vai ver que está lançando lá o desconto do SPPrev. Só que o abono de permanência, que é aquele incentivo para que aquele servidor mais experiente, né, continue trabalhando, vem no exato valor. Então, fica zerado, né? Então, ele, com certeza, ele pode solicitar, ele cumprindo os requisitos da lei, né, ele pode solicitar e passar a receber o abono de permanência por quanto tempo de optar em continuar trabalhando, já tendo completado os requisitos para aposentar. Certo. O Márcio Belmiro
Pergunta se o sindicato não vai fazer alguma coisa para que a SPPrev atualize o site. O sindicato já fez ofício na SPPrev, cobrando, certo, a atualização do site. E se houver uma demora, certo, que se entenda que esteja fora da normalidade, né, fora dos requisitos de lei, certo? Então, o sindicato deve ingressar com uma ação cobrando essa agilidade do SPPrev, porque o servidor não pode, ad eterno, ficar esperando, certo, que o serviço público atualize um site, até porque os próprios requisitos da Constituição Federal exigem que a prestação de serviço público seja com eficiência. Então, se houver uma demora exacerbada, que entendamos que esteja havendo prejuízo ao servidor, o sindicato, com certeza, além do ofício que já foi feito, tomará as providências necessárias para que o SPPrev faça a regularização do sistema. Legal, é importante reforçar isso porque é uma dúvida que aparece para muita gente, né? Então, o sindicato oficiou a SPPrev, né? Exigindo aí enfim, a atualização do sistema e caso demore mais do que o aceitável, assim, será ajuizado alguma ação nesse sentido, né? Porque o servidor não Lucas, pode participar. e o aceitável nesse caso, a gente tem que. É uma questão lógica, né? Se a lei foi publicada no dia 7 de março de Exato, 2020, sim, e aquelas pessoas que já completaram os requisitos no próprio dia 7 de março, a gente, no mínimo, tem que aguardar 90 dias, né? Então, abril, maio, junho, 7 de junho. Então, daí porque, logo que o sindicato, os advogados tomaram ciência das primeiras reclamações que os RHs não tinham estrutura para dar seguimento ao pedido de aposentadoria, já foi enviado o ofício pelo sindicato, solicitado reunião por teleconferência da diretoria com o presidente da SPPrev, que até o momento não foi atendida essa reunião, né? E em resposta, a gente recebeu a resposta, o SPPrev nos informou que estaria regularizando o sistema, a plataforma, num prazo de 120 dias, que daí a gente já vai perceber que tem um mês acima do razoável, né, dos 90 dias. sim. Pode parecer, às vezes, que as perguntas que eu faço aqui, muitas vezes vão ser um pouco repetidas, né? Mas eu acho importante para, enfim, atender cada pessoa que está mandando a solicitação aqui. O Paulo Neide, ele pergunta se foi mantido 5 anos no último nível na regra de transição. Respondido, mas não. Certo? Quem tiver completado os requisitos, já estava no sistema, certo? E completou os requisitos para a aposentadoria, não tem a necessidade dos 5 anos na classe. Certo. O Sérgio Souza pergunta se para aqueles que entraram antes de 2003, se há necessidade de ter 5 anos na classe ou aposenta na classe anterior. Também não, certo? Vai aposentar na classe em que ele estiver na data da aposentadoria. Legal. Edmilson Pereira, tenho 5 anos de contribuição fora e 30 de ASP. Tenho 52 de idade. Quando posso pedir a aposentadoria com a certeza de 100%? De ASP? De ASP quanto? Ele tem 30 anos de ASP e tem 52 anos de idade. Ele já tem o direito adquirido na lei anterior, né? Então ele pode a qualquer tempo requerer a aposentadoria. Só fazer uma observação, que às vezes, né, Lucas, aparecem alguns nomes que a gente até conhece já, né? Assim, né? Para muita gente mesmo, a gente entrou com um mandado de segurança, né, nos termos da lei anterior, certo? Da 1109 de 2010. E muitos já tiveram sentença procedente, o acórdão, decisão de segunda instância procedente também. Tem alguns casos, né, que a Procuradoria perde o prazo e acaba acontecendo o trânsito em julgado dessas ações, aí não acaba ficando sobrestado.
né, pelo STF, né? Então, para aquelas pessoas que já têm ação judicial, a gente pode, inclusive, fazer a execução provisória. Nós temos vários casos, né, de filiados nossos com sentença, com acórdão, né, que a gente conseguiu aí a execução provisória e já está aposentado, recebendo o vencimento integral e com paridade, tá bom? Tem muitos juízes que entendem que o tema 1019 do STF acabou por suspender o andamento de todos os processos. Mas nesses casos a gente tem recorrido também, né? E muitos casos a gente tem tido êxito de que nessas ações que a gente entrou para pedir na aposentadoria, que completou já os requisitos, né? Que tem cabimento à execução provisória e a pessoa já pode aposentar, inclusive, pelo mandato de segurança que já tem em curso. Inclusive, certo, eu acredito que nós devamos, certo, provocar o Supremo, né, com relação à questão de São Paulo, uma vez que o tema 1109, certo, ele deixou de ter objeto porque a questão de paridade e integralidade já está resolvida para quem entrou antes de 2003. O agente Borges, ele diz que entrou em junho de 92 como ASP e tem 47 anos de idade, 1 ano e 3 meses de carteira. Como que fica a situação dele? Pode falar. Na verdade, ele, assim, já tem provavelmente ele já recebe abono de permanência, né? E conforme a lei anterior, ele já tem os requisitos para poder aposentar. No caso dele, vai ser exigido a idade, né, doutor? Mas se ele entrou antes de 2003, certo, ele aposenta na lei anterior. Ele tem o direito adquirido, certo, e está dispensado o requisito de idade. Aí, doutor, aí nesses casos vai ser necessário entrar judicialmente, não vai? Tem que entrar judicialmente para fazer valer o direito adquirido, né? Isso. Estava, certo, já no sistema e já vem recebendo abono de permanência, já cumpriu os requisitos antes de 7 de março, então ele tem o direito de se aposentar pela lei anterior, certo? Que a lei anterior dispensava o requisito de idade. Então, aqueles que estiverem nessa condição podem entrar em contato com o departamento jurídico do sindicato. Não vai ser difícil mandar de segurança com liminar para poder garantir a aposentadoria. Certo. Isso. Aí, nesse caso, Lucas, a gente vai precisar fazer um requerimento diferente do que você vai disponibilizar. É um requerimento nos termos da Lei 1109 de 2010, né, que é o direito adquirido. Tem que fazer o protocolo, provavelmente vai voltar negado, né, e aí a gente entra com mandato de segurança também, Tá assim certo. como o Dr. Marcos orientou. O Reinaldo Biazon, ele diz: boa tarde, sou ASP desde 1998 e tem 13 anos de contribuição fora. Ele tem 54 anos de idade, está no nível 6 faz 1 ano. E pergunta se ele pode se aposentar e se a remuneração dele vai ser a mesma que na ativa. Perfeitamente, ele não vai precisar cumprir o requisito de 5 anos, certo? Ele vai aposentar na classe em que ele se encontra hoje. O José Paulo pergunta aqui, perdão, Simara Fontes dos Santos. Ela entrou em 94 como oficial administrativo. Hoje tem 48 anos e tem mais 3 anos de serviço fora. E continua até hoje oficial administrativo. Não tem pedágio? Minha aposentadoria estava prevista para 2024 e pelo que eu vejo sou obrigada agora a ter 56 anos de idade. Qual é a transição? A lei ela não estabeleceu pedágio, certo, para o servidor público, certo? Servidor público comum do Estado de São Paulo. Então, ela vai ter que cumprir até 56 anos mesmo. José Maria Melo, boa tarde. Tenho todos os requisitos da nova regra, mas estou sem receber a insalubridade há 7 meses por ter saído do cargo de diretor. Posso pedir a aposentadoria assim mesmo? Pode, naturalmente.
Isso aí é um trâmite burocrático interno, né, de quando a pessoa muda de algum setor dentro da unidade prisional ou de algum cargo específico, como é o caso do servidor em comento, né? Então, tem que fazer um novo laudo, o DPM faz um novo laudo do adicional de insalubridade para restabelecer e vai ser pago todos esses atrasados, né? Ele não vai ter prejuízo com relação ao pedido de aposentadoria. Se eventualmente ele quiser que a gente faça uma verificação, quando vier esse pagamento de atrasado, que tem demorado um pouco, né? Tem demorado assim, no mínimo 6 meses para restabelecer o adicional de salubridade e pagar os atrasados. Lá pelo sindicato, através da nossa contadora, a gente pode verificar se o pagamento está correto, né? E se estiver faltando, se não estiver correto o pagamento, como em alguns casos acontece, né? A gente entra com uma ação pelo juizado mesmo de cobrança desse valor pago a menor, tá bom? Mas ele pode, respondendo a pergunta, ele pode pedir sim, sem prejuízo algum. O Mário Oliveira, gostaria de saber em relação ao abono permanente, como ficou se a pessoa que completou 30 anos 2 dias depois da nova Previdência? Se ele completou os requisitos para a aposentadoria, né? Porque eu não sei a idade dele. Se ele completou os requisitos para a aposentadoria, ele tem garantido o direito ao abono. Porque o abono ele está condicionado aos requisitos da aposentadoria. Então, se ele completou, independente da época, se foi 2 dias antes ou depois, mas se ele tem direito à aposentadoria, ele tem direito ao abono também. Porque nesse caso, né, doutor, o parágrafo 6º fala em 24 anos, né? E ele tinha mais do que isso, né? Então, provavelmente, ele vai ter direito normalmente ao bônus de permanência. Tá. O João Renato Niltorquete. Boa tarde, tenho 35 anos trabalhados como policial penal. No dia 10 de março, protocolei meu pedido de aposentadoria. No dia 10 de junho de 2020. Completa 3 meses o meu pedido e o processo não movimentou. Como proceder? Isso é como a gente comentou anteriormente, né? Dando os 90 dias, né, desse protocolo, a gente já pode provocar através do judiciário. Nesse caso, é o que a gente comentou, que é o mandado de segurança para dar andamento ao processo único de contagem de tempo, né? Em face do DRU, que a gente vai ter que entrar isso aí, para poder acelerar. E no caso, né? A gente já pode pedir a verba indenizatória devida aí na mesma ação, tá bom? Então, deu os 90 dias do protocolo do requerimento que ele fez, a gente já pode entrar com mandado de segurança para acelerar essa contagem. Flávio Cambuí, entrei na licença agora, tenho 18 anos e 2 meses no sistema e 8 anos e 10 meses no privado. Aposento quando e com quanto de salário, integral e paridade? Ele disse que entrou no sistema em fevereiro de 2002. Na verdade, ele falou que entrou de licença agora, não sei se é uma licença tratamento de saúde, licença prêmio, não sei ao certo, mas ele já tem 18 anos de ASP, né? Tem mais de 8 anos fora, então, no caso aí, ele já tem mais de 26 anos de contribuição. Ele também entrou antes, né, de 2003, ele se enquadra no parágrafo 6º também do artigo 12, então ele vai ter que completar os 20 anos na carreira de ASP normalmente, 30 anos de contribuição e os 53 anos de idade. É assim que ele vai se aposentar. E como ele citou a questão da licença, deve ser licença tratamento de saúde, a licença tratamento de saúde, ela é considerado como efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade. Então, a licença não prejudica, no caso, a aposentadoria. O Rodrigues, ele pergunta se ele for promovido agora, caso ele peça a aposentadoria, ele vai permanecer na mesma classe? Ele tem 53 anos de idade e 30 de contribuição como servidor. Ele vai manter a classe da data da aposentadoria. Se ele entrou antes de 2003. José Ribeiro, boa tarde. Sobre protocolar o pedido, me dirigi ao departamento da minha unidade, disseram que não estão protocolando e se protocolar vai cair na antiga lei. Isso é verdade?
tem 36 anos de contribuição e 57 anos de idade. Não é verdade. Pode protocolar, né? A unidade não pode se negar ao protocolo. Então, isso aí tem previsão no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, né? Que isso aí é o direito de petição. Então, nenhuma unidade pode negar a protocolar qualquer tipo de requerimento, de questionamento, de petição. Então, ele pode fazer o protocolo em 2 vias. E também ele não vai se enquadrar na lei antiga, tá bom? Só por conta disso. Ele pode fazer o protocolo, se a unidade ou impedir de alguma forma desse protocolo, ele pode fazer em contato conosco do jurídico que a gente intercede por ele. João Vicente Melo, essa mudança na lei pode auxiliar quem já se aposentou e tem processo na justiça para ganhar a integralidade? A aposentadoria ela se deu na lei anterior, né? Se ele já está aposentado, certo? Que a justiça tem garantido a integralidade e paridade, certo? Esses processos estão suspensos, né? Nem todos, mas a maioria está suspenso em virtude de uma repercussão geral que está no Supremo Tribunal Federal. Mas na maioria dos casos, o sindicato tem tido ganho de causa e garantido a integralidade e paridade para quem ingressou no serviço público antes de 2003. Muito bom. Silvio Marcos Passarini. Tenho 10 anos e 6 meses averbado. Faço 20 anos em agosto e tenho 45 anos. Como fica a minha situação? Não vou conseguir mais o abono em agosto? É só isso que diz a mensagem dele aqui. Bom, então, vamos lá, ele tem acho que quase 10 anos fora, né? 10 anos, 6 meses averbado. Eu não entendi o que ele quis dizer aqui. Repete a pergunta, fazendo um favor, então. Então, ele diz, tenho 10, 6 meses averbado. Acho que faltou uma palavra ali para 10 anos e 6 meses averbado, tá. Eu concluí que fosse isso, né? Ele não escreveu anos aqui, mas 10 anos e 6 meses averbado. Faço 20 anos em agosto e tenho 45 anos. Como fica a minha situação? Não vou conseguir mais o abono em agosto? É o que o Dr. Marx nos explicou. Ele tem o direito adquirido porque entrou na lei antiga, antes de 2003, só que vai ter que ser pela via judicial. O abono de permanência agora, hora que ele completar 20 e 30, né, doutor? Isso. Só judicial mesmo, porque a lei fala a exigência dos 53 anos. Tá. Só judicialmente. O Mário Oliveira. Tenho 30 anos de contribuição, mas tendo 51 anos de idade, tenho direito ao abono permanência? Se ele tiver 20 anos na carreira, certo? 30 anos como contribuição e 20 na carreira, ele, independente da idade, ele pode requerer pela lei anterior, ele tem o direito adquirido. É a mesma situação, né, doutor? Só vai conseguir com uma ação judicial, né? Judicial. Judicial. O Newton Oliveira pergunta se obrigatoriamente temos que ter 30 anos de contribuição para aposentar? Isso já era exigido, inclusive, na lei anterior, né? A lei 1109 exigia os 30 anos de contribuição, certo? E a lei nova continua exigindo o mesmo período de contribuição. E pode ser, certo, tanto da iniciativa privada, certo, do público. Tá. Antônio Carlos, ele pergunta: tenho 28 anos no estado e 3 fora. Faço 53 anos em julho. Posso me aposentar quando completar 53 anos? Positivo, pode. Perfeitamente, está enquadrado no parágrafo 6º, certo? Ele tem 24 anos, já tem 24 anos na data da entrada em vigor da lei, completando os 30 anos, 53 de idade, ele tem direito à aposentadoria. Newton Oliveira, mais uma vez. Tendo 52 anos de idade, no caso de uma mulher, 18 anos de agente e 9 anos de professora, totalizando 27 anos de contribuição. Posso me aposentar pelo artigo 12, parágrafo 6º? Ela tem 18 anos, né? Ela não tem 20 na entrada
Ela pode. Ela pode porque ela é professora. Então, ela tem 20 anos de contribuição, certo? Na data da entrada da lei, certo? Na hora que ela completar, certo? Os 52 anos, ela pode se aposentar. Tá. O Pedro Alípio Cruz. Boa tarde. Gostaria de saber se para a aposentadoria do ASP, o ASP deve ter 20 anos ou 25 anos de carreira. Ele tem 55 anos de idade, 20 anos de sistema e farei em setembro deste ano 11 anos e 3 meses de carreira. Ué, mas ele falou que já faz 20 anos que ele está no sistema, então ele entrou em 2000. O que são esses 11 anos? É, Será que faz 11 anos que ele está na classe? Não, não pode ser também 11 anos na classe, né? Lê de novo a pergunta, Lucas, fazendo favor. tá, ele diz aqui. Gostaria de saber se para a aposentadoria o ASP deve ter 20 anos ou 25 anos de carreira. Aí ele fala o caso dele. Tenho 55 anos de idade, 20 anos de sistema. Em setembro deste ano farei 11 anos e 3 meses de carteira assinada. Tá bom. É assim, no caso, é como o Dr. Marcos explicou na explanação inicial. Então, tem a diferença de acordo com a data de ingresso no sistema, né? No caso específico dele, que entrou antes da reforma, né? É 20 anos só. Então, a hora que ele completar, bom, ele já tem 20 anos na carreira, mais de 10 anos fora, e acho que 55 anos ele se enquadra para aposentar imediatamente, não precisa ter os 25 anos. Tá, os 25 anos é para quem está ingressando a partir do dia 7 de março de 2020. 25 anos na carreira. Tá. O Almir Ferreira pergunta: gostaria de saber, eu, como já recebo abono permanência e entrei antes de 2003, vou receber integral pelo Estado. Perfeitamente. Ele já completou todos os requisitos, né, da aposentadoria, ele vai se aposentar pela lei anterior, né, que ele já tem o direito a adquirir e com paridade e integralidade. Marcos Romígio: aposentadoria pelo artigo 12, parágrafo 6º, o salário seria integral com paridade? Se ingressou no sistema antes de 2003, certo? Ele tem garantido paridade e integralidade. Ele precisa ter entrado antes de 2003 no serviço público. Mas se ele tinha 24, porque... Certo. O Flávio Cambuí: tenho 18 anos e 2 meses no sistema e 8 anos e 10 meses no privado. Aposento quando e com quanto salário? Acho que essa pergunta a gente já respondeu, né? Aposento quanto e com quanto salário e se tem integralidade e paridade. Sim, porque ele tem os 24 anos de contribuição aí, né, no momento da lei. Já respondemos. A Simara Fontes: como oficial administrativo, existe chance para requerer por insalubridade aos 25 anos? O problema da insalubridade é que está exigindo o critério do 86,96, né? Então, e também o cálculo da aposentadoria é de 60% mais 2% por ano que ultrapassa 20%. Então, não sei se compensa para ela requerer, e também precisa ver o enquadramento na questão da insalubridade, né? Na questão que afeta os serviços de saúde. Sim. O José Aguinaldo: boa tarde, tenho 8 anos e 22 dias fora. Entrei no sistema em 98. Entro na regra de transição dos 54 anos e agora em agosto completo 30 anos de contribuição. Posso entrar com abono permanência? Também tenho que esperar completar os 54 anos de idade? No caso, ele fez uma confusão, né? 53, na verdade, né? É a mesma coisa. 53 é o parágrafo 6º, né, do artigo 12º. Então, assim que ele completar o... Como ele já tem 22 mais 8, já tem 30 na data da entrada em vigor da lei, certo? Então, tem mais que 24, completando 3 anos de idade, ele tem direito a se aposentar. Certo.
A Aline Lara. O requisito idade mínima é incontestável ou para quem entrou no sistema antes de 2003 pode ser entendido como direito adquirido quando o direito da aposentadoria? O doutor já respondeu essa pergunta também. Então, para aquelas pessoas que entraram antes da emenda constitucional de 2003, né, a gente pode requerer judicialmente o direito adquirido e a dispensa da idade mínima, sim, respondendo a pergunta dela. Certo. Idair Alves. Tenho 52 anos de idade, 31 anos de policial penal. Pelo parágrafo 6º, quando completar 53 anos, posso pedir aposentadoria? Também. Pode, perfeitamente. Almir Ferreira de novo. Eu já recebo o abono permanência antes de mudar a lei. Estou com 61 anos, 35 anos de contribuição e entrei antes de 2003. Estou só esperando a sexta parte. Gostaria de saber se eu vou receber integralmente quando me aposentar pelo governo. Com certeza. Também tem Mas, sim. direito à integridade e paridade. Certo. Nesse ponto aí, né, Lucas, por isso que existe o abono de permanência, né? Então, às vezes, o pessoal fica na dúvida, né? Muitas pessoas optam em continuar trabalhando para completar a sexta parte, como o filiado colocou, para poder ter uma progressão, chegar ao nível, à classe máxima do cargo de ASP ou de AIVP, para completar mais um quinquênio, porque os quinquênios é infinito, né? Então, a cada 5 anos de efetivo exercício, ela vai completando mais um quinquênio e de forma infinita. Então, daí a vantagem, né, do servidor continuar na ativa. E a vantagem do Estado é de ter um servidor experiente, não ter que fazer um novo concurso. Tá. Ó, a gente tá batendo quase 1h30 aqui de live. Eu proponho responder mais umas 2 perguntas aqui, porque tem outras e tem outras chegando também. Mas para não se estender muito, eu vou repassar essas perguntas para vocês depois e aí a gente faz aquele esquema de encaminhar individualmente a resposta. Pode ser? O que vocês acham? Com certeza. Então vamos lá. O Euclides Sanches. Completei 20 anos como ASP em setembro e mais 23 anos no setor privado e 60 anos de idade em janeiro desse ano. Não foi solicitado abono de permanência em setembro. Foi solicitado junto com a aposentadoria em fevereiro desse ano. Teria direito em me afastar passando os 90 dias? Na verdade... Pode falar. Desculpa, doutor. No caso, inclusive, no momento que ele completou os 20 anos, já deveria ter sido implementado o abono de permanência, né? Porque o que ele comentou, ele completou 20 anos na carreira, só que ele tem mais 23 anos fora e tem mais de 60 anos de idade, né? Então, ele só não estava recebendo abono de permanência porque ele não tinha os 20 anos na carreira de ASP. E daí, era para ter implementado em setembro do ano passado, não aconteceu, e só colocaram agora em fevereiro. Ele tem direito a entrar com uma ação judicial, requerendo esse abono de permanência retroativo, com certeza, e já pode pedir aposentadoria já também. E para pedir esse retroativo, ele não precisa estar nativo. A gente tem 5 anos para entrar com essa ação, né? O prazo de prescrição são 5 anos, ele pode pedir aposentadoria normalmente e nos procurar para a gente entrar com uma açãozinha de cobrança do juizado mesmo, desses meses de abono de permanência que ele não recebeu, né? E essa última pergunta, vou deixar para o Dr. Marcos para poder fechar. Tá bom, doutor? Tá. A Rita diz que tem 11 anos de CLT, 5 anos de professora e 13 anos na classe como policial penal. Entrou em 2006. Poderei me aposentar quando completar 52 anos de idade? Ela tem 47 anos de idade hoje. Ela tem... Repete, fazendo um favor. Repito. Ela tem 11 anos de CLT, 5 anos de professora e 13 anos na classe como policial penal. Entrou em 2006. Poderei me aposentar quando completar 52 anos de idade?
está com 47 anos hoje. Tem, na data, na entrada em vigor da lei, certo? Ela tinha mais que 20 anos de contribuição, certo? Então, pode, ao completar 53 anos de idade, 52 anos de idade, requerer aposentadoria. Está na regra de transição do parágrafo 6º. Certo. O Marcos Roberto Tavares pergunta: tenho todos os requisitos para me aposentar, salvo os 5 anos na classe 7. A Lei Complementar 1354 é muito confusa. Só vou adquirir 5 anos na classe 7 em 1º de julho de 2021. Será que devo esperar? Ou, na dúvida, que se eu pedir agora, não corro o risco de voltar para a classe 6? Vai se aposentar na classe em que ele se encontra na data da aposentadoria, na classe 7. Não tem a necessidade de completar 5 anos. O João Renato: como faço para ingressar com o mandado de segurança através do sindicato para garantir meus direitos, sendo que o atendimento está suspenso temporariamente? Essa aqui dá até para eu responder aqui com a licença aí para vocês. Na verdade, desde que começou a pandemia, né, que as autoridades de saúde orientaram pelo isolamento social aqui em São Paulo, o sindicato suspendeu o atendimento presencial, mas o atendimento remoto continua de todas as formas. Acho que até para ficar mais fácil para você, dá para entrar no site do sindicato, é sindicop.org.br, sindicop.org.br, ou você coloca no Google lá Sindicop e já acha o site. E lá a gente tem todas as formas de atendimento virtual, né? Seja pelo WhatsApp, contato dos advogados, do WhatsApp do jurídico, e-mail e o WhatsApp dos representantes. Então tem diversas formas para não ficar desamparado aí num momento como esse. Tem algumas perguntas sobrando aqui, eu acho que dá para fazer mais algumas. Eu tinha sugerido de encaminhar mais para o final, mas eu acho que a gente já está aqui, acho que já dá para aproveitar, né, o embalo, porque sobrou algumas só, mas aí na eventualidade as que forem chegando, a gente encaminha individualmente depois da live. Pode ser? Tudo bem. O Valdevino Costa: tenho 21 anos de sistema e vou fazer 59 anos de idade e 35 de contribuição. Tenho direito à integralidade e paridade e último salário da classe? Sim, com certeza. Ele tá falando, Parágrafo 6º, artigo 12º. sim, Isso. ele falou que Tem passou, direito, pode pedir. ele falou que passou agora para ASP 7. Não precisa aguardar os 5 anos, pode pedir aposentadoria. Para aposentar na classe que ele estiver na época da aposentadoria. Beleza. Antônio Carvalho Filho: tenho 54 anos de idade, 20 anos de ASP, 11 anos e 6 meses fora. Assinei o abono permanência em setembro. Há a obrigatoriedade de chegada do abono no Olerite para protocolar o pedido de aposentadoria? Não. Não tem essa possibilidade. Ele já completou os requisitos da aposentadoria, ele pode requerer o benefício de aposentadoria a qualquer momento, independente de ter já efetivado o pagamento do abono ou não. É que assim, né, Lucas, nesse caso, tem uma situação prática assim que muitos servidores não conseguem entender. Quando eles vão até o RH e pede aposentadoria, o RH orienta a pessoa a fazer o pedido do abono de permanência, né, e de aposentadoria, né? Por que acontece isso? Aí o servidor fala assim, não quero abono de permanência, eu quero aposentar direto, não quero receber nada, né? Mas mesmo assim o RH pede para assinar o pedido de abono de permanência, que como o DRU demora muito tempo para ratificar, então o RH faz isso para ajudar o servidor, para que enquanto ele aguarda
fica aguardando a ratificação do DRU, ele já vai recebendo abono de permanência, né, até que efetivamente ele possa iniciar o cumprimento dos 90 dias e aguardar depois a publicação da aposentadoria em diário oficial. No caso específico dele, é como o doutor colocou, ele pode ir lá, independente de qualquer coisa, pedir aposentadoria já, porque ele já tem os requisitos para aposentar. Tá. O José Paulo. Fui nomeado em 10/8/1998. Tenho hoje 48 anos. Tenho 3 anos de contribuição anterior no INSS. Quando vou me aposentar? Ele pergunta. E vou para o nível 7 com 52 anos. E se sair com 53 anos, não vai ser retirado um nível? No caso, então, respondendo a pergunta, ele, sim, com toda certeza, ele cumpre todos os requisitos, novamente, do parágrafo 6º, né, do artigo 12º, né, efetivamente, ele vai ser liberado para aposentar com 53 anos, né, só que, como ele ingressou, né, como ele já completou os requisitos na lei anterior, se ele quiser, a gente pode até entrar com uma ação para ele aposentar antes dos 53 anos, né? Só que no caso dele, de repente, não seja efetivo. Já que está para completar os 53 anos, provavelmente ele vai completar antes esses 53 anos aquele um resultado judicial. E aí a pergunta dele com relação à classe vai ser mantida a mesma classe de quando ele pedir aposentadoria, a classe 7. Perfeito. O Luiz Francisco pergunta se é melhor esperar a transição para a Polícia Penal antes de se aposentar, para que não aleguem que não temos paridade porque a categoria foi extinta ou transformada. A paridade e integralidade está garantida na lei, né? Para quem ingressou antes de 2003, independe de ser ASP ou ser Polícia Penal, certo? Isso não vai alterar o direito dele à integralidade e paridade. Isso já está garantido porque entrado no sistema antes de 31/12/2003. Beleza. João Batista Belentani. Ele entrou dia 15 de maio de 1985. Tenho 35 anos agora em maio no sistema. Tenho 1 ano que trabalhei na zona rural, sem recolher. Posso pedir aposentadoria? Pois tenho 35 anos só no sistema. Bom, em primeiro lugar, assim, a gente, né, parabeniza por todo esse tempo prestado, né, no sistema penal. É um serviço essencial para a sociedade, né? A gente parabeniza o Sr. Belentani aí, e com certeza ele pode pedir aposentadoria, sim, já. Maravilha. Descanso merecido. O J, ó, tem mais 3 perguntas, hein? Agora a gente se encaminha para o fim mesmo e o que chegar a gente manda posteriormente. J. Mesquita, ele diz: aqueles que já têm direito à aposentadoria, está aguardando a SP-Prev pôr em prática a PEC, têm direito a receber em pecúnia esses meses a mais trabalhados? O Wesley já esclareceu, né, que esses meses podem ser recebidos através de ação judicial. Então, ele tem que entrar em contato com o sindicato para que, quando sair a aposentadoria dele, para que o sindicato peça por ele, né, o direito à indenização desse período. Americanedese. Quem entrou em 2005 não será aposentado pela média dos últimos 80 salários? Quem entrou em 2005, você está naquela faixa posterior a 2003 e anterior a 2011. Ele vai aposentar com 100% da média dos salários a partir de julho, contados de julho de 94 para cá, e podendo ser dispensado os 20% das contribuições menores que é prejudicar no cálculo, mas ela vai se aposentar com 100% da média de contribuição de julho de 94 até a data da aposentadoria. Certo. O Edmilson Araújo pergunta: quando vai liberar a aposentadoria com as novas regras?
É o que a gente Está já. em vigor a partir do dia 7 de março de 2020. A pergunta dele é porque é o que a gente debateu assim bastante aqui, é a questão do sistema que não está disponível, né, Lucas? Sim. Na prática, assim, não dá nem para prever, né? A gente pode cobrar judicialmente a partir do dia 7 de junho, né? Sim. Quando der os 90 dias da publicação da lei. É assim, conforme a gente até já comentou aqui na live, o sindicato oficiou já a SPPrev nesse sentido, né? E Já. aí, na sequência, o próximo passo é a judicialização dessa demanda, né? Isso, por isso da importância de todo mundo que já completou os requisitos do parágrafo 6º, né, do artigo 12º, de fazer o pedido por escrito protocolado. Sim, Guardar o protocolo. sim. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Por enquanto aqui acabaram as perguntas. Se a gente continuar aqui conversando, vai chegar mais. Mas, Lucas, eu queria só fazer uma última observação, por que eu favor. vi que ninguém perguntou, e é algo que muita gente vai sentir daqui a um tempo, né? Porque a questão das alíquotas de desconto do desconto previdenciário, né? Que hoje é 11% e daqui para frente vão ser 4 faixas, né? Então, vão ser implementadas 90 dias após a publicação. Então, todo mundo vai sentir essa diferença no mês de julho. Então, tem muita gente, por exemplo, que vai lá e ganha R$ 6.200, né? Hoje o teto da Previdência, o teto da Previdência Geral está 6.100. Aí ele vai lá, ganha R$ 6.200, que é normal para um ASP 6, 7, está com esse valor, né? Aí ele pode achar que vai descontar 16%, né, desses R$ 6.200, né? Mas não, na verdade, existe uma progressividade interna, né? Que para cada faixa, até ele chegar à última, vai ser descontado proporcionalmente. Então, por exemplo, até um salário mínimo 11%, acima a partir de um salário mínimo e até R$ 3.000, 12%. Então, ele tem que fazer esse cálculo faixa por faixa para depois fazer a somatória para dar o desconto total previdenciário. Então, vai mudar um pouco, mas quem tiver dúvida com relação a isso, é só mandar lá para o jurídico que a gente faz a demonstração do desconto desse caso. Perfeito, perfeito. Então, feitos os esclarecimentos, a gente vai repassar para as perguntas que forem chegando depois que encerrar a transmissão. A gente repassa as perguntas para o departamento jurídico. Tendo a resposta, recebendo a resposta, a gente reencaminha para o servidor que fez o questionamento. Gostaria de lembrar que a gente respondeu uma pergunta dessa aqui na live, mas é sempre bom reforçar. O sindicato ele suspendeu seu atendimento presencial assim que foi decretado, né, pelo governo do estado, recomendado o isolamento social, mas o atendimento remoto continua com todas as áreas do sindicato. Então, você pode entrar lá no site da entidade, que é sindipop.org.br, e lá tem as matérias com toda a explicação, não só da pandemia do coronavírus, mas também de como fazer o atendimento remoto. Como a gente falou aqui, foram disponibilizados telefones do jurídico, dos advogados, dos representantes das várias regiões do estado, do presidente, do administrativo, enfim, tudo como sempre funcionou, só que de forma remota durante esse tempo aqui de quarentena. Lembrando também, a gente já fez esse aviso na live da semana passada, o sindicato ele está recebendo informações e denúncias dos servidores sobre a situação das unidades prisionais do Estado com relação ao combate ao coronavírus. A gente resguarda o anonimato, não precisa do nome da pessoa, de identificação nenhuma, é apenas para fins de banco de dados aqui do sindicato e para orientar também as ações do Sindicop e a própria cobrança do governo e das autoridades. Então, você que está com alguma situação irregular, falta de EPI, qualquer coisa do tipo relacionado ao coronavírus, você pode mandar pro WhatsApp do Sindicop. Ele é o DDD 14 99761 7130. É só mandar lá. Tem no nosso site também
os contatos e basta mandar uma mensagem, um áudio, uma foto. É 14997627130. É só mandar no WhatsApp. A live vai ficar disponível aqui no Facebook. O Emerson, o Dr. Emerson acabou de perguntar aqui. Vai ficar disponível no Facebook e a gente vai disponibilizar no YouTube, também no canal do Sindicop no YouTube. Lá fica mais fácil de acessar, fica mais fácil de organizar também para buscar depois. Enfim, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, Dr. Marques, Wesley, tá aberto aí para vocês. Eu acho que tá sem o seu som, Wesley. Antes do Dr. Marcos poder fechar a nossa live, né, só gostaria de fazer uma observação. O corpo jurídico do Sindicop é composto por vários advogados, né? E cada advogado atende por uma região. Daí, é importante assim, todas as pessoas que eu tenho atendido por telefone ou pelo WhatsApp, principalmente com relação a essa reforma da Previdência, eu tenho pedido para que não considere, de repente, aquela nossa resposta como o ponto final, porque a gente está em constante estudo, né? A gente pode mudar de entendimento, entrar com novas ações, ter novos resultados, novas possibilidades. Então, é importantíssimo, né? Mesmo que a pessoa tenha falado com um dos advogados do Sindicop, que surgindo a dúvida, permanecendo a dúvida, ou tomando conhecimento de algo novo, que volte a conversar conosco, porque às vezes a gente pode falar assim, não, o seu caso de repente não dá, mas a gente pode achar algo novo de acordo com os estudos que a gente faz constantemente. O direito ele é muito dinâmico, né? E as decisões judiciais elas vão se atualizando diariamente. Então é importante, mesmo aquelas pessoas que a gente tem conversado assim durante esse período, a partir do dia 7 de março até hoje, a gente continuar essa conversa para analisar caso a caso se a pessoa tem direito a aposentar com vencimento integral, com paridade, mantendo a última classe. Eu quero agradecer a todos que participaram, né, dessa live, assim, mandando perguntas. Desativou seu microfone, Wesley. Finalizando os agradecimentos aí, agradecer o departamento, os filiados, né, departamento de comunicação e o Dr. José Marques, que é uma grande honra estar com ele aqui, podendo fazer esse bate-papo. Maravilha. Dr. Marques, quiser acrescentar alguma coisa? Da minha parte também, eu quero agradecer a todos os filiados do sindicato, os integrantes da categoria, mesmo não filiados, que se interessaram por esse assunto, né, a reforma da Previdência no Serviço Público do Estado de São Paulo. E, como já foi adiantado, nós estamos à disposição de todos os servidores do sistema penal, do sistema prisional. Agora, não no atendimento presencial, mas, como o Lucas já adiantou, através do sistema virtual. Então, nós agradecemos a todos pela participação, agradecemos àqueles que nos questionaram durante essa live e nós continuamos à disposição. Como o Wesley já adiantou, o sindicato conta com um departamento jurídico com vários advogados e todos eles estão constantemente estudando a melhor forma de defender o interesse individual e o interesse coletivo da categoria. E é importante também que nós recebamos as informações a respeito das unidades, principalmente agora com a pandemia do coronavírus, porque nós temos várias ações judiciais coletivas que estão discutindo questão de EPI, questão de visita, questão de transferência de preso. E essa semana passada, nós, inclusive, tivemos uma audiência com o Ministério Público do Trabalho, juntamente com os outros dois sindicatos de classe, e estamos preparando, já finalizando, uma ação civil pública que vai ingressar na Justiça do Trabalho, com a participação dos procuradores do trabalho de Campinas e de São Paulo. E é importante que nós tenhamos essas informações a respeito do andamento da situação do Covid-19 diante das unidades para podermos municiar a ação e municiarmos também o Judiciário e o Ministério Público do Trabalho, tanto de Campinas como de São Paulo. Nós agradecemos a todos que participaram, agradecemos ao
setor de comunicação do sindicato, através do Lucas, da Inês, por estarmos viabilizando, certo, essa comunicação com os servidores públicos do Sistema Prisional do Estado. Obrigado a todos e até uma próxima. Perfeito. Então, para encerrar aqui, o Sindicop agradece a participação de todos, em especial dos dois advogados aqui presentes, e todo mundo que acompanhou a transmissão, que mandou sua pergunta, deixou seu like, compartilhou. Continue acompanhando o Sindicop pelas nossas redes oficiais, tem o site sindicop.org.br, página no Facebook, Instagram e Twitter, todos com o nome Sindicop, então tá fácil de achar. É importante se manter bem informado, com a informação correta e bem apurada, né? Principalmente nesses momentos que a gente está vivendo de pandemia. Então fica aqui o convite para que você continue acompanhando o Sindicop, e toda semana a gente vai fazer uma live, uma transmissão ao vivo aqui no Facebook. Logo menos a gente já divulga o tema da próxima live. Então, mais uma vez, muito obrigado e tenham todos aí uma boa noite, já quase 18 horas. Valeu!